do Senhor vai nos dizer que Deus vai se aproximar de Gideão. E olha para Gideão e fala: homem valoroso, homem valente. Amado, entenda que Deus está dizendo que o pensamento dele é mais elevado do que o nosso, e muitas das vezes a gente precisa captar o que Deus está falando agora para a gente. A palavra do Senhor vai dizer que esse homem chamado Gideão, ele constantemente plantavam e roubavam aquilo que ele plantavam. Constantemente ele plantavam, roubavam aquilo que ele plantava e colhia. Gideão teve um pensamento: eu vou me esconder nas montanhas e vou continuar a produzir no lugar onde não é propício. Eu vou começar a produzir aquilo que eu estou plantando, mas não estou colhendo. O pensamento de Gideão era se esconder para conseguir produzir algo para a sua casa, para a sua vida. Entenda que Deus está falando para mim e para você nessa noite dessa forma. Existem muitos pensamentos de pessoas desse jeito, que Deus sabe que ela é capaz de conquistar, ela é capaz de vencer, mas ela ou ele tem procurado caverna para se esconder, para sobreviver. Meus pensamentos não são vossos pensamentos. Deus está dizendo claramente que este Gideão era alguém que tinha um potencial muito grande, mas ele deixou que o pensamento dele o conduzisse para que ele pudesse conquistar, para que ele pudesse ter, para que ele pudesse guardar, para que ele pudesse desfrutar. Ele procurou um caminho completamente contrário do caminho de Deus, porque os meus caminhos não são vossos caminhos, Gideão. A palavra do Senhor vai dizer que quando Deus apresenta diante de Gideão, vai dizer a primeira coisa para ele: não há conexão com a internet no momento. Nós precisamos entrar na presença de Deus. A nossa irmã Maiane, ela falou que entrou na presença de Deus, e no domingo nós estávamos falando aqui sobre oração. Devemos orar. Aquele que está aflito, ore. Devemos orar sem cessar. Devemos orar sem desfalecer. Devemos orar antes de tomar uma decisão. E quando nós entendemos que Deus quer que nós entramos na presença dEle, justamente para a gente entender o pensamento de Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus, e porque as coisas que estão nos acontecendo segundo a mentalidade de Deus. Gideão não quis buscar a Deus, ele quis buscar o seu pensamento, agindo segundo aquilo que ele acreditava ser bom para ele. E quando isso acontece, nós procuramos cavernas, nós procuramos grutas, nós procuramos lugares para nós nos salvar. Mas Deus quer levantar homens e mulheres que Ele está dizendo assim: você é uma pessoa valente, você vai ter poder, você vai ter autoridade, você vai ter sabedoria, você vai ter graça, não simplesmente para você salvar só a sua família, mas para você salvar a sua família e de todos aqueles que estão em sua volta. Quando você entendeu, diga glória a Deus. Basta você entrar na presença de Deus e ouvir Deus dizer para você quem você é aos olhos dele, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos a respeito de você. Então, quando eu meditava nessa palavra, Deus me fez entender este homem, e nós precisamos compreender. A Bíblia não diz que o tal do Gideão, ele vai indagar a Deus: Senhor, por que
todos esses males nos está acontecendo? Capítulo 6 vai dizer no início por quê. Porque eles deixaram a Deus, deixaram a comunhão com Deus, levantaram ídolos para si, abriram seu coração para demônios, e agora queria colher, queria desfrutar de tudo aquilo que Deus havia conquistado para eles. Meus pensamentos não são vossos pensamentos. Porque quando Deus nos dá uma conquista, essa conquista deve ser desfrutada na presença dEle, adorando a Ele. Agora, a Bíblia nos diz que Deus chama Gideão para uma missão. Gideão, você tem que fazer algo. Você precisa fazer algo para você avançar. E o fazer algo era justamente aquilo que estava impedindo Gideão de viver o sobrenatural de Deus. É a idolatria do pai e da mãe por algo que não tinha poder de salvá-lo, que não tinha poder de libertá-lo. A palavra do Senhor vai dizer que Gideão, indagando por que as coisas estavam acontecendo na vida dele, olhando simplesmente pelos problemas que estavam em volta, e não olhando para dentro da sua casa, para enxergar o ídolo que o seu pai e sua mãe se prostravam todos os dias. Meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Amado, eu estava meditando e aí eu compreendi que muitas das coisas estão deixando de acontecer na vida de pessoas porque pais ainda não estão olhando para Jesus da forma como deve olhar. Mães não estão olhando para Jesus como deve olhar. Está guardando ainda certas coisas que aos olhos deles já se tornou normal, mas aos olhos de Deus é abominação. A palavra do Senhor vai dizer claramente que Gideão era um cara guerreiro, era uma pessoa esforçada, queria vencer na vida, mas existia uma maldição na sua casa. E Deus agora vai dizer para Gideão: Gideão, na sua casa existe algo que está debaixo de maldição. Você deve destruir, você deve aniquilar, levantar outro altar e preparar um animal e colocar sobre esse altar e sacrificar o verdadeiro Deus. Amado, quando Gideão faz isso aqui, tudo começa a mudar na vida dele. Nós precisamos entender que estamos no culto da palavra e Deus está dizendo: eu tenho um pensamento a respeito da sua casa, eu tenho um pensamento a respeito da tua vida, eu tenho um caminho preparado para você, mas vocês devem entender se existir ainda alguma coisa que venha me desagradar. Vocês não têm que guardar, vocês têm que eliminar. Porque os meus pensamentos não são vossos pensamentos, e nem o meu caminho os vossos caminhos. Mas o que me chamou mais atenção foi a forma como Deus trabalhou com Gideão. A palavra do Senhor vai dizer que esse Gideão, ele era alguém que jamais poderia vencer na vida. Por quê? Porque estava em volta de pessoas que não confiavam em Deus. Estava sobre ele uma responsabilidade de produzir em meio ao local errado. Mas Deus aparece para Gideão dizendo: Gideão, você tem que abrir mão, juntamente com seu pai, aquilo que está na casa. A Bíblia nos diz que ele não pensou duas vezes, ele agiu segundo o pensamento de Deus. Entenda que Deus quer falar ao nosso coração. Quando nós deixarmos Deus conduzir aquilo que Ele quer para a nossa casa, para a nossa vida, sem indagar, sem questionar, sem querer justificar porque tem ou porque existe no local, certamente as portas vão começar a se abrir daquilo que Deus tem para a nossa casa e para a nossa vida.
A Bíblia não diz que quando Gideão começou a aniquilar aquilo que estava tirando o foco das pessoas que estavam na sua casa, olhar para Deus, Deus começou a mover na casa de Gideão, exclusivamente na vida de Gideão. Amado, entenda que se existe algo que está levantado na nossa casa, que é maior que o Senhor Jesus Cristo, certamente ainda existe muito bloqueio para a gente viver o que Deus quer para nós. Quando Gideão destruiu, Deus começou agora a dizer: você vai aniquilar os amalequitas, você vai aniquilar os medianitas. A palavra do Senhor vai dizer que quando os medianitas se reuniram e os amalequitas se reuniram também, a palavra do Senhor vai nos dizer que o Espírito veio sobre Gideão. Amado, Deus entende que só através do Espírito Santo, eu e você vamos viver aquilo que Ele tem para a nossa casa, Ele tem para a nossa vida. A palavra do Senhor vai dizer que Deus, Ele chamou Gideão de homem valente, corajoso, mas para vencer as circunstâncias que estavam para vir sobre Gideão e sua família e a sua tribo, ele precisava ter a presença do Espírito Santo na vida dele. A palavra do Senhor vai dizer que ao se aproximar de Gideão, ele invoca todos para reunir, para destruir aqueles que por muito tempo estavam oprimindo o povo de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que Gideão, ao reunir uma quantidade de homens, eu creio que Gideão pôs no seu pensamento: nós vamos vencer estes amalequitas, estes medianitas. Está do nosso lado 32 mil soldados. Mas ao olhar para essa passagem no livro de Isaías, no capítulo 55:8, nós vamos ver Deus falando claramente: o teu pensamento não é o meu pensamento. Existe muita gente com você aí. Certamente, se eu dar vitória para você com estes homens, eles continuarão a sua vida na idolatria, dizendo que foram eles que venceram esta peleja. Agora Gideão manda voltar todos os covardes e medrosos. Amado, você não vê Gideão questionar: Senhor, como pode? Nós vamos diminuir a quantidade de pessoas que está conosco. Ele entendeu algo: o pensamento de Deus é mais elevado do que o nosso. Amado, que nesses últimos dias nós possamos entender claramente que coisas vão acontecer na nossa vida e nós devemos entender que o pensamento e os caminhos do Senhor não são os nossos, e nós devemos entregar a nossa vida e confiar. Por quê? Porque Deus nos encontrou para fazer algo grande. Mas se nós ficarmos presos aos nossos pensamentos, certamente nós não vamos ver a manifestação de Deus para fazer na nossa vida algo grande e firme que nunca imaginamos. A palavra do Senhor vai dizer que quando Gideão olhou, viu quase 22 homens voltando, retrocedendo, ficaram 10 mil. E o Senhor ainda vai dizer para ele: e ainda existe muito com você. Você entende porque Deus está dizendo para mim e para você? Deus está dizendo para mim e para você: olha, quando a sua confiança estiver em mim, e você nunca olhar para a quantidade, ou para aquilo que você confia ser aquilo que vai te dar vitória, aquilo que vai fazer você viver o que você deseja, mas sim
a confiança na minha palavra, você praticando e colocando a fé nela, certamente as coisas vão começar a mudar para a tua casa, vai começar a mudar para a tua vida. Deus, Ele nos leva em um caminho para tirar de nós a confiança naquilo que possa roubar de nós a nossa gratidão exclusivamente a Ele. O pensamento do Senhor em nos conduzir para nos transformar à imagem de Cristo é um caminho que muitas das vezes a gente não compreende, mas nós não podemos retroceder, porque todos aqueles que Ele já predestinou, vai dizer a Bíblia que Ele já conhece, e conhece para tornar este a imagem de Jesus. Quando Deus escolheu Gideão, Ele queria que Gideão fosse uma imagem de Cristo na terra, alguém que confia exclusivamente não naquilo que possui, naquilo que tem ou naquilo que ouviu do homem, mas sim aquele que ouviu exclusivamente a palavra de Deus e a confia e coloca em prática. Gideão estava representando ali um tipo de Cristo. Está muito? Eu diminuo. E o Senhor fala para Gideão: separa esses 10 mil e manda ficar prostrado para beber água. Manda eles beberem água, que eu vou escolher aqueles que beber água de uma forma, eu vou escolher. Ele colocou duas formas, mas as formas para nós não temos o entendimento por quê. Mas entendemos que Deus escolheu aquele que bebeu a água com as mãos e lambeu. A Bíblia vai dizer que foram 300 homens que fizeram isso. Amado, de 32 mil ficar 300, você vai indagar com o seu pensamento, com a sua convicção. Lá existe uma multidão de pessoas. Agora eu estou com 300 e o Senhor está dizendo que eu vou vencer essa guerra, que eu vou vencer essa luta. Senhor, eu confiava quando estava 3 mil, 32 mil do meu lado, mas como é que eu vou vencer com esses 300? E a gente olha para o livro de Isaías, nós vamos ver Deus falando para nós, porque o meu pensamento não é o vosso pensamento. A forma como Deus vai fazer em certos lugares depende de 300. A forma como Deus vai entrar em um lugar precisa de 2. A forma como Deus vai agir precisa de 1. A forma como Deus vai agir precisa só de um cajado. A forma como Deus vai agir só precisa de uma pequena pedra. A forma como Deus vai agir só precisa de uma cabeça de jumento. A forma como Deus vai agir só vai ser cuspir no chão e passar no rosto, porque o pensamento dele não é o nosso pensamento, o caminho dele não é o nosso caminho. Você deve entender que Deus quer fazer na tua vida, mas se nós colocarmos o critério como ele deve fazer, nós nunca vamos avançar, nunca vamos viver. Devemos entregar a nossa vida ao Senhor e confiar nele plenamente. Quantos estão entendendo? A intenção de você ouvir essa palavra é você começar a abrir mão daquilo que tem roubado realmente a manifestação de Deus na minha casa, na tua vida. É aquilo que nós estamos olhando, dizendo: vem daqui, vai ser por aqui. A forma como nós estamos posicionando, acreditando que Deus vai fazer. Deus não vai fazer se nós não elevar o nosso pensamento em oração a Ele, dizendo: seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus é que nós entregamos realmente a nossa vida a Ele, confiando que a palavra que Ele está nos direcionando nesse tempo é para nós aplicarmos. Eu falei no último culto, quem lembra? Quando eu disse: quando eu faço do Senhor o meu refúgio, mal nenhum chegará à minha tenda. Mas quando nós olhamos a qualquer barulho do mal, a gente começa a ficar muito mal com aquilo e a gente começa a ficar preso. E aí o que acontece? O inimigo, ele cresce e a gente começa a ficar meio com temor e retrocedemos muitas das vezes.
Com isso nós devemos entender que nesse tempo Deus está dizendo para mim e para você: guarda o que Ele está falando. Confia. Quando você olhar nas Escrituras, tem que ser dessa forma que você está lendo. Não aplique da forma como você ou eu vem achar conveniente, porque não vai ter ação de Deus. Deus disse quanto para Gideão? Deus disse quanto para Gideão? 300. Mas se Gideão desejasse levar os 332 mil, o que é que aconteceria? O coração de Gideão poderia estar dizendo: vai ter vitória, vai ter conquista, eu não vou mais plantar e outro vai colher. Mas certamente Gideão ia entrar por um caminho de derrota, porque os meus caminhos não são seus caminhos, Gideão. Mas Gideão entendeu que é melhor entregar a Deus a vida e confiar que o que Deus está pedindo agora eu não entendo, mas amanhã eu vou viver o que Ele está falando. A palavra do Senhor vai dizer que Gideão olha para aqueles 300 e caminha da forma como Deus mandou. Deus vai dizer para Gideão dessa forma: eu já te dei os medianitas, a vitória é tua. Desce. E a Bíblia diz que ele desce com um dos servos dele, e ali Deus permite que aqueles homens tenham sonhos. E os sonhos que ele tem, a Bíblia vai dizer que Deus dá para o outro a interpretação perfeita. Amado, entenda isso que Deus está querendo falar ao teu coração e ao meu coração. Quando eu obedeço aquilo que Deus está me pedindo, até os inimigos facilita a minha vitória. Quando eu obedeço, quando eu coloco minha confiança na palavra de Deus, até os inimigos facilita a minha vitória. Por quê? Porque eles próprios interpretaram o sonho para dar para Gideão a convicção que ele ia vencer. Quando um falou que ele teve um sonho, que viu descendo sobre o arraial, se eu não me engano, é um pedaço de pão torrado, parece, e batia no arraial, espalhava ali e falou: epa, isso aí é Gideão que vai vir e vai destruir a gente, já deu vitória para ele. Gideão se levanta, se posiciona e faz da forma como Deus pediu. Você vai pregar em uma mão cântaro, no outro você vai pegar o chofar, em uma mão você vai pegar a tocha, no outro você vai pegar o cântaro. E no momento em que vocês tocar, vocês vão quebrar. Amado, entenda que os pensamentos de Deus é completamente contrário do nosso. É guerra. Aonde está a espada, Deus? Para esses 300? Como é que nós vamos enfrentar esses homens com essas coisas que não tem sentido para nós? Como é que eu vou entrar com esses 300? Com essas coisas ao qual não é específico de guerra? Porque o meu caminho, meus pensamentos não são de vocês. Deus está dizendo para nós: confia no que eu estou fazendo. E a Bíblia nos disse que no momento que eles tocavam e jogavam aquele jarro no chão, a palavra do Senhor vai nos dizer que os homens que estavam no arraial, ao ouvir aquele som, ficaram confusos, e eles começaram a se degradear, lutarem entre si. Eles começaram a lutar entre si. A Bíblia vai dizer que eles começaram a pegar a sua espada e um matar o outro no meio do arraial. Você viu que tudo que aconteceu aqui foi porque o pensamento de Deus
foi mais elevado do que o pensamento de Gideão. O pensamento de Gideão era viver fugindo de um lado para o outro, tentando juntar para conseguir comer, para conseguir desfrutar. Mas Deus olhou para Gideão e falou que, olha, meu pensamento a teu respeito, Gideão, é bem maior, mas você tem que confiar na minha palavra. Em todo tempo, em todo lugar, independente do que vai ocorrer, coloque em prática a minha palavra, e você não vai ser mais alguém que vai fugir, mas você vai botar para fugir aqueles que têm tentado contra a tua casa, contra a tua vida, contra aquilo que você tem semeado para colher. Então, no livro de Isaías, no capítulo 55, versículo 8, Deus está dizendo para nós nesse dia que o pensamento dele para a tua vida é mais elevado, e o caminho que ele tem para você é mais elevado também. O que nós devemos fazer nesses últimos dias é ouvir a palavra que ele está ministrando ao nosso coração e, sem duvidar, praticar, buscar. Vai dizer claramente nesse mesmo capítulo, no versículo, dessa forma, no versículo 6: buscai o Senhor enquanto se pode achar, o invocai enquanto está perto. Versículo 6 está dizendo para nós que o pensamento dele é mais elevado. Então o que nós devemos fazer nesses últimos dias é buscar o Senhor, independente do que está acontecendo em nossa volta, porque Deus, Ele tem um pensamento ao nosso respeito, um pensamento de paz. E para a gente viver tudo aquilo que Ele tem para nós, Ele quer ver eu e você buscando Ele, estruturado, para que nós possamos ver como viu Gideão, como viu Josué, quando ele pediu para simplesmente marchar diante daquela muralha, e a muralha cair, porque o pensamento de Deus era maior, e Gideão sabia que Deus era poderoso para destruir, assim como foi também Josué, assim também como foi Davi, diante de um cenário contrário de tudo aquilo que o homem poderia dizer, que a derrota era certa, mas eles entenderam que o pensamento deles não são pensamentos do Senhor, que o caminho deles não são o caminho do Senhor. Que nessa noite você que entrou por essa porta tenha em mente, diante de tudo que possa estar acontecendo na tua vida, busca o Senhor enquanto se pode achar, porque certamente Ele te dará estratégia contrária daquilo que você possa acreditar ser boa, mas vai ser aquilo que vai te dar vitória, vai ser aquilo que vai libertar a tua casa, será aquilo que vai abrir a porta de emprego, será aquilo que vai mudar o quadro da tua vida. Por quê? Porque a forma como Ele vai te mostrar é contrária à forma como você acredita ser, e a forma que Ele tem para nós é melhor, é mais elevado e não gera dor e nem gera sofrimento para nós. Amém? Que Deus abençoe a nossa vida, que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração. Deus, me ensina eu guardar esta palavra no meu coração,